Olá, tudo bem? Professor Luan aqui falando. E nesse vídeo, nesse vídeo aula, você vai entender o porquê que ainda existem tantos mitos e inseguranças quando o assunto é carboidrato. Eu sei que nutrição e alimentação tende a ser um assunto polêmico, né? Muita gente que não é da área tende a dar opiniões, né? Tende a ter conceitos relacionados à nutrição que de fato não são corroborados pela ciência. Isso existe. E quando o assunto são os carboidratos, né, isso fica mais evidente, porque todo mundo, né, tem uma certa opinião sobre os carboidratos da dieta. Mas por que de fato isso existe, né? Isso tanto falando de profissionais, como falando de pessoas leigas, tá certo? A gente acaba percebendo na área mesmo da nutrição opiniões diversas relacionadas aos carboidratos. Por que isso acontece, né? Eu lembro de fazer uma pergunta dessa uma vez nas minhas redes sociais, né? Se o aluno, profissional ou estudante de nutrição, se sente seguro quando o assunto são os carboidratos. Eu fiz essa pergunta de forma bem direta, encaminhei um formulário e, se eu não me engano, foi um valor próximo de 80%, né? Acima de 85%, 87% dos indivíduos que responderam essa enquete tinha alguma insegurança ou alguma dúvida em relação aos carboidratos, né? E é algo que me surpreendeu, porque eu sabia, de certa forma, que as pessoas tinham inseguranças relacionadas à nutrição, principalmente aos carboidratos, mas 87% da minha audiência, essa foi uma surpresa para mim, certo? Então eu percebi, olha, as pessoas têm muita insegurança e dificuldade quando o assunto são os carboidratos, e isso faz com que a prescrição do nutricionista, né, e a formação do estudante ainda na faculdade seja comprometida, porque por não entender completamente o assunto, ele se torna um estudante seguro e vai se tornar também um profissional inseguro, certo? Questões, por exemplo, se um paciente chegar no seu consultório, ou se um parente perguntar, fulano, a gente sempre ouve falar que os carboidratos engordam, correto? Mas quando é que pode engordar? Em qual contexto, por exemplo, os carboidratos poderiam aumentar a gordura corporal? Você saberia responder? Você saberia utilizar esse conhecimento para, numa possível prescrição nutricional, aumentar ou diminuir a ingestão do carboidrato, né? Tendo plena certeza que isso não vai gerar, por exemplo, um aumento de gordura corporal? Será que você sabe? Será que a gente deve escolher os alimentos a partir do índice glicêmico? Esse alimento tem um índice glicêmico alto, não pode consumir. Esse alimento tem um índice glicêmico baixo, pode consumir. Será que isso faz sentido? Por quê? É comum a gente ver tabelas na internet recomendando a ingestão de alimentos fontes de carboidrato a partir do índice glicêmico. Será que isso realmente faz sentido? O que a ciência tem a dizer em relação a isso? O que a literatura, o que os artigos falam em relação a isso? Será que índice glicêmico é um parâmetro de qualidade confiável, né, dos carboidratos? E a famosa frutose? Né? A frutose que é alvo de polêmica por profissionais leigos, por médicos e por nutricionistas. Né? Será que eu devo eliminar completamente a frutose da minha dieta? Será que minha dieta não pode ter um pouco de frutose? Será que isso causa mal? Né? Será que é o excesso? Qual quantidade é o excesso? E o suco de frutas? Né? Será que eu devo eliminar completamente o suco de frutas, já que ele é considerado por alguns profissionais e pessoas leigas um veneno? Será que faz sentido esse tipo de afirmação? Essa dúvida eu vejo muitos profissionais, inclusive muitos pacientes, né, evitando suco de frutas. Será que isso de fato traz benefícios? Não posso consumir suco de frutas de jeito nenhum, nem que seja de forma in natura, né, sem adição de açúcar. Será que isso faz sentido? Depende do contexto. Pronto, aí a gente entra num ponto que gera mais polêmicas ainda, que é a restrição de carboidrato. Hoje em dia a gente sempre ouve falar de dietas low carb. Eu vejo que existe uma guerra em relação às dietas low carb. Né? Um grupo defende de forma ferrenha a dieta low carb, fala que ela é a salvação para todos os problemas, que o carboidrato é a culpa da obesidade. E outro grupo, né, o lado oposto da moeda, né, fala mal da dieta low carb. Né? Fala que a dieta low carb é perigosa, que pode fazer você perder massa muscular, pode gerar compulsão, enfim, né? Onde é que fica a ciência nessa briga de egos que existe entre estratégia low carb e estratégia high carb?
O que eu devo fazer com o meu paciente? Será que faz sentido eu ser caracterizado ou me caracterizar como nutricionista low carb? Ou será que eu posso utilizar low carb com um paciente e com outro eu posso utilizar uma dieta rica em carboidrato? Quando optar por fazer isso? Essas questões são questões, né, as principais questões que trazem inseguranças e prejudicam a atuação de muitos profissionais. E se você ainda não é profissional, se você é estudante, você vai se deparar com algum tipo de insegurança relacionada ao carboidrato na sua atuação futura como profissional, se você não focar em entender a bioquímica e o metabolismo dos carboidratos. Só existe um caminho para que você se livre desses medos e inseguranças que envolvem o metabolismo do carboidrato, que é entender bioquímica e metabolismo. Carboidrato, principalmente. Se você não entender isso, você vai ficar à mercê de interpretações erradas de outros profissionais, né? Se você não entender de fato o contexto fisiológico, que é mais importante, tudo bem. Existe a via bioquímica que converte carboidrato em gordura. Mas quando eu devo me preocupar com ela? Em quais situações? Sim, existe a via bioquímica que faz com que a frutose seja convertida em ácido graxo no seu fígado e possa ser acumulado, gerar um quadro de esteatose hepática. Mas em qual contexto, em qual situação eu devo me preocupar com essa via? Sim, o índice glicêmico é um parâmetro que classifica os alimentos a partir da velocidade de absorção. Mas a partir de qual momento, em qual situação, em qual paciente isso passa a ser relevante? Será que todo mundo isso é relevante? Será que é somente esse aspecto que interfere na velocidade de absorção de um alimento fonte de carboidrato? Só existe um caminho. Anota isso, faz uma tatuagem, coloca no teto do seu quarto. Para me livrar de medos e inseguranças que envolvem o metabolismo do carboidrato, eu tenho que entender de bioquímica e metabolismo dos carboidratos. Eu sei que esse é um assunto que parece ser complicado, existem muitos mitos que envolvem a bioquímica como uma disciplina complicada que a gente nunca vai aprender, isso não é verdade. Só precisa de um auxílio, né, de uma ajuda para aprender esse conteúdo, tá certo? Gente, olha só, essa insegurança, essa incapacidade de entender metabolismo e bioquímica que gera insegurança já me fez perder pacientes no começo da minha atuação. Eu me formei em 2012, tá certo? Para quem já me acompanha aqui sabe que bioquímica foi algo importante para mim na minha graduação. Graças a Deus eu percebi a importância ainda na graduação. Procurei estudar ainda na graduação, no final da graduação, né? Mas ainda assim eu me formei com inseguranças. Eu não comecei a estudar bioquímica e me tornei fera na bioquímica. Isso não acontece com ninguém. Eu percebi a importância dela e ao longo da minha carreira, né, eu fui percebendo situações que a ausência a incompreensão de determinados temas, né, me fez ter insegurança e às vezes perder pacientes. Isso é normal. Eu lembro de um caso em específico de uma paciente que abandonou o tratamento. Olha só o que aconteceu comigo. Ela foi uma indicação de um profissional de educação física, certo? Eu lembro que eu fiz o atendimento em residência. Eu fui na casa dela, né? Ela morava próximo à minha casa e na época meu consultório ficava bem distante da minha casa. Eu tinha que ir de carro para o consultório, ficava bem distante, que eu dividia com um colega. E como ela morava perto da minha casa, eu combinei de fazer o atendimento na residência dela, certo? Lá, essa era uma paciente que já tinha muitas crenças, né? Aquela famosa paciente de academia que já ouve burburinhos de dietas e tal, que não pode comer arroz, que pode comer isso, que pode comer aquilo. E essa era uma paciente que já tinha muitas informações erradas, certo? E justamente por não entender de forma profunda esse tema de bioquímica, né? Eu percebi que eu não conseguia, através da consulta, fazer com que ela sentisse segurança em mim. Durante a consulta eu fiz a avaliação dessa paciente, né? Defini a conduta dessa paciente, fiz a prescrição nutricional para essa paciente e no almoço dela eu lembro que eu prescrevi 3 colheres de sopa de arroz branco. E justamente foi esse arroz que fez a paciente perder a confiança em mim. Porque ela era uma paciente que tinha medo dos carboidratos. Literalmente medo, ela tinha cortado o carboidrato da vida dela.
Ela achava que aquilo ia fazer ela engordar. Se você não atender, você vai atender um paciente desse tipo. E entendendo que ela precisava consumir carboidrato, né, eu prescrevi essas 3 colheres de sopa, só que eu não soube explicar para ela, né, de forma segura, o porquê que aquilo não ia fazer ela engordar. Hoje eu consigo sentar com o paciente e convencer, olha só que interessante, e convencer o paciente, quando há necessidade, de ingerir carboidrato. Quando não há necessidade, dependendo do contexto, de reduzir a ingestão de carboidrato. Eu consigo explicar para ele quais as consequências, o porquê que isso está acontecendo. Por exemplo, às vezes o paciente traz alguma situação do dia a dia dele. Olha, fulano, aconteceu aquilo, eu fiquei cansado, né? Não consegui terminar o exercício, minha fadiga está acontecendo do meio para o final do treino. Eu consigo associar isso, né, esses sinais e sintomas com a bioquímica, com o metabolismo e com a prescrição. E eu consigo explicar tranquilamente para o paciente qual situação isso pode acontecer para que ele siga a minha conduta. E essa paciente eu não consegui. Eu fiquei confuso na hora de explicar para ela. Eu não sabia de forma clara para passar a importância disso para ela. E ela abandonou o tratamento e procurou outro profissional que era meu colega, inclusive, né? Porque ela não sentiu segurança, firmeza no carboidrato que eu prescrevi para ela, e ela achou que ela ia engordar se ela comesse aquele arroz. Então, essa foi uma situação que eu lembro, porque essa paciente procurou um colega, um outro profissional que era bem conhecido meu, e ele tinha liberdade para falar isso para mim. Ele falou: Luan, atendi fulano de tal falou que já fez acompanhamento com você. E ela me contou essa situação, né? Ele sabia, ele me conhecia, ele me explicou justamente isso. Então essa foi uma situação que eu lembro. Então, porque eu tive conhecimento, tomei conhecimento dessa situação. Mas isso acontece muito. A incompreensão, a falta de compreensão sobre o metabolismo faz com que você prescreva ou deixe de prescrever, né? Tenha resultados ruins, faz com que você não consiga passar a importância disso para o seu paciente, esse paciente não vai mais te procurar, certo? Então, por isso que eu falo, só existe um caminho, que é o entendimento da bioquímica e o metabolismo. E nessa aula aqui a gente vai discutir um pouco sobre como é que funciona o metabolismo corporal dos carboidratos, né? De forma geral, o que pode acontecer? Eu vou mostrar aqui para você de forma breve todos os possíveis caminhos do carboidrato em nosso organismo. Entenda, sempre que você consome um alimento fonte de carboidrato, né, você digere e absorve esses carboidratos. Independente do alimento que você vai consumir, seja ele um brigadeiro, seja ele uma batata doce, seja ele uma mandioca, né, um inhame cozido, uma banana da terra, independente, seja um pão branco integral, refinado, sempre ao final do processo digestivo vão sobrar frutose, galactose e glicose. Esses são os carboidratos digeríveis. Todos os carboidratos digeríveis, ao final do processo digestivo, vão formar frutose, galactose e glicose, independente do alimento. Você vai ter a ação das amilases agindo sobre o amido, formando maltose. Depois as maltases vão transformar maltose em glicose. Você vai ter as sacaridases, né, sacarase agindo sobre a sacarose. Você vai ter a lactose agindo sobre a lactase agindo sobre a lactose, formando ao final frutose, galactose e glicose. Ponto. É isso que você absorve, é isso que chega à sua corrente sanguínea. A galactose e a frutose são convertidas no seu fígado principalmente em glicose, e essa glicose que foi produzida a partir da galactose e da frutose é liberada na sua corrente sanguínea. Então a maior parte da frutose e da galactose é metabolizada no seu fígado principalmente em glicose. Pasmem, a frutose não é convertida prioritariamente em gordura, e sim em glicose. A conversão de frutose em gordura depende do contexto, ou pelo menos ao ponto dessa gordura ser problemática. A conversão há em menor proporção quando a ingestão é pequena. Se a ingestão de frutose for alta, aí sim, parte dessa frutose, a maior parte, pode ser desviada para a produção de gordura. Mas, a princípio, o papel básico da frutose é ser convertido em glicose. E aí cai na sua corrente sanguínea, assim como a galactose. Uma vez na corrente sanguínea, né, que a gente avalia em forma de glicemia, essa glicose ela é absorvida para o interior da sua célula. Todas as células metabolizam glicose, tá certo? Via transportadores de glicose. A glicose não atravessa a membrana de forma simples, ela precisa de um transportador. O mais conhecido é o GLUT4, que é um transportador insulino dependente, presente principalmente no músculo
e no tecido adiposo. É aquele que depende da insulina. Os outros transportadores, o GLUT2, né, por exemplo, o GLUT1, eles não dependem de insulina. Então, tem células que estão absorvendo glicose de forma constante e ininterrupta. O seu encéfalo está o tempo inteiro absorvendo glicose e metabolizando o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. O GLUT está sempre lá na membrana captando glicose. Tá certo? Já o GLUT4 não. Já para o músculo e para o tecido adiposo, a glicose só entra quando a insulina deixa. Quando a insulina se liga ao receptor e ativa lá a translocação do GLUT4, o GLUT4 sai do interior da célula e vai para a membrana captar glicose. Certo? Uma vez dentro da célula, aí é que a mágica acontece. Aí essa glicose, seja uma célula hepática, seja uma célula muscular, né, seja um eritrócito, uma célula vermelha, é lá no interior da célula, no citosol, citoplasma, que a mágica acontece, que aí a glicose pode seguir diferentes caminhos, certo? E se a gente pensar num contexto fisiológico normal, o que pode acontecer com a glicose dentro da sua célula? Ela vai virar glicogênio. O corpo vai guardar, o corpo percebe, olha, tem uma glicose aqui, vamos fazer glicogênio, porque a glicose é importante, tá certo? Então o corpo guarda para uma situação de ausência futura. Gente, glicose é muito importante. Se você já ouviu alguém falar que glicose não é importante, desliga o vídeo na hora, porque ela é super importante. Por exemplo, independente da sua ingestão de carboidrato, independente da quantidade de carboidrato que você consome, a sua glicemia sempre é mantida, né, se você for saudável, dentro de uma faixa ideal à vida. Você nunca fica com menos de 70, né, ou 60 miligramas de glicose por decilitro de sangue. E em jejum, nunca acima de 90 a 100. Certo? No estado pós-absortivo, depois do consumir, sua glicose vai a 140. Isso é normal, após 2 horas. Mas entenda que, independente da ingestão ou não, a sua glicemia precisa ser mantida numa faixa bem estreita de glicose. Porque essa faixa é necessária para a manutenção à vida. Então, quando você não consome, o seu corpo faz glicose para garantir que glicose seja entregue às células que dependem dela. Então, ela é super importante. Mas uma vez que você consumiu essa glicose e chegou à sua célula, o corpo vai falar, opa, vou fazer uma glicogênese. O professor não vai fazer gordura, não? Depende. Se houver glicogênio em excesso, se houver energia disponível para a célula, ele vai armazenar em forma de gordura. Se não houver, a prioridade para o corpo é transformar isso em glicogênio. Vou guardar essa glicose em glicogênio, através da glicogênese. Depois, se ele precisar, ele pode mobilizar esse glicogênio e disponibilizar a glicose novamente no citosol, que é uma via chamada de glicogenólise. Uma vez que você ficou sem comer carboidrato da dieta, por exemplo, o corpo pega o glicogênio que ele armazenou e quebra, libera essa glicose para a sua célula e pode liberar também para a sua corrente sanguínea no fígado, certo? Mas o destino primário da glicose não é virar gordura, é gerar glicogênio. Considerando um estado pós-absortivo, é gerar glicogênio. Depois que você come, o glicose vira glicogênio, certo? Mas também, se houver, por exemplo, se você comeu carboidrato e você vai se exercitar, ou você está com a demanda energética alta, essa glicose pode ser quebrada, pode ser oxidada para gerar energia. É uma via chamada de glicólise. Faz com que a glicose seja quebrada em 2 moléculas de piruvato através da glicólise. O termo lise é quebra, glico vem de glicose. E esse piruvato pode ser convertido em acetil-coenzima A e lá no ciclo de Krebs esse acetil-CoA, né, e na mitocôndria, no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétrons, esse acetil-CoA pode ser utilizado para a síntese de ATP. Sempre que houver demanda de energia, essa glicose pode ser oxidada para a geração de ATP. Tá certo? Esse é um caminho comum da glicose também. Se houver demanda, ela vai ser oxidada para a geração de energia. E também, numa condição onde a gente tenha muito glicogênio, onde a gente tenha muito ATP disponível, a glicose é utilizada como matéria-prima para sintetizar ácidos graxos. Só que presta atenção, não há conversão direta de glicose em ácidos graxos, isso não acontece. Não tem como, não existe via que pegue a molécula de glicose direta e transforme em gordura. A glicose tem que ser quebrada a acetil-CoA, depois esse acetil-CoA é utilizado para a síntese de gordura, de ácidos graxos no fígado. Depois esses ácidos graxos são armazenados no tecido adiposo, certo? Então não é uma via tão simples. Custa caro e demanda energia para o corpo fazer
gordura a partir desses ácidos, a partir dessa glicose, certo? Mas, olha só, num contexto onde há ausência de glicose da dieta, onde há ausência de energia, né, pouca caloria, pouca glicose, o corpo tem que se virar de duas formas. Primeiro, ele tem que buscar uma fonte alternativa de energia, ele vai mobilizar ácidos graxos. E segundo, ele tem que buscar uma fonte alternativa de glicose, ele tem que fazer glicose a partir de alguma coisa já que você não está consumindo. O primeiro passo é quebrar glicogênio. Uma vez que o seu glicogênio vai sendo depletado, sendo utilizado, aí o corpo faz, olha gente, vamos fazer glicose a partir de outra fonte. Ele faz glicose a partir do esqueleto de carbono dos aminoácidos. Os aminoácidos perdem o nitrogênio, viram cetoácidos, né, que basicamente é o esqueleto de carbono. E esse esqueleto de carbono, juntamente com o lactato, que veio do piruvato, e o glicerol, que veio dos triglicérides, esses três compostos principalmente são utilizados para a síntese de glicose. É uma via chamada de glicose, neo, de novo, e gênese de formar. É formar glicose a partir de uma fonte nova, certo? Essa via gliconeogênica explica a importância da glicose. A glicose é tão importante que o seu corpo tem que fazer a partir de outros compostos. A partir de cetoácidos, por exemplo, de aminoácidos. E aminoácidos, né? Se você entender o metabolismo das proteínas, você vai perceber que aminoácido é importantíssimo para a produção de proteínas corporais e para a produção de compostos nitrogenados, essenciais à vida. Certo? Então, quando o corpo decide converter um aminoácido em glicose, é porque realmente a glicose é importante e não tem conversa nisso. Certo? Então, isso é de fato essencial. E aí, essa glicose que está na sua célula, ela pode sair e liberar na sua corrente sanguínea. Essa glicose, né, veio do glicogênio, que veio do cetoácido, do lactato e do glicerol, ela pode sair da sua célula hepática, né, da sua célula renal também, e cair na sua corrente sanguínea e seguir para outros tecidos que dependem de glicose também, né, como o tecido cerebral, as células vermelhas. Né? Só o fígado tem essas enzimas aqui, o fígado e os rins, chamadas de fosfatases. Elas retiram o fosfato da glicose e liberam na corrente sanguínea, quando há necessidade. Só que, além dessas vias, né, a glicose ela pode ser utilizada também para a síntese de ribose, via das pentoses fosfato. Não sei se você já ouviu falar, mas a ribose, com certeza você já deve ter ouvido falar da ribose. A ribose é um açúcar. A diferença da ribose para a glicose é um carbono. A glicose tem 6 carbonos, a ribose tem 5 carbonos. O corpo pode pegar uma molécula de glicose e converter ela em ribose. Essa é a famosa via das pentoses, certo? A via das pentoses fosfato produz ribose e NADPH. Isso acontece, por exemplo, quando a célula tem que se replicar. Todo DNA e RNA tem uma molécula de açúcar. Então, toda vez que a célula vai duplicar os seus componentes, né, o seu material genético, ela precisa de ribose. Aí ela pega a glicose e faz via das pentoses para fazer novos nucleotídeos que vão ser utilizados para a síntese de DNA. Então, células de replicação rápida, por exemplo, usam muita glicose por isso. Células do sistema imune, células intestinais usam muita glicose por isso. E acabam usando, por exemplo, glutamina para geração de energia. Usam glutamina para geração de energia e a glicose ela usa como matéria-prima para fazer aminoácidos, para fazer ribose, para síntese de nucleotídeos, certo? Então, a glicose também tem papéis importantes além do metabolismo da energia que a gente sempre ouviu falar. A glicose só serve só para gerar energia, então eu posso usar gordura. Mas e a ribose? Vem de onde? A ribose vem da glicose, principalmente. Então você precisa ofertar quantidades adequadas de glicose, né? É claro que depende do contexto. Depende do contexto. Que a glicose precisa estar elevada ou baixa na sua corrente sanguínea, tá certo? Então, gente, olha só. Isso daqui foi uma visão geral de todo o metabolismo da glicose, né? É claro que tem bem mais conteúdo para a gente abordar, mas aqui eu tentei trazer uma visão geral do que pode acontecer com o carboidrato da sua dieta, qual a importância de cada via. Mas, se você quer aprender mais sobre isso, quer ter total conhecimento do metabolismo da glicose, eu convido você a participar do meu curso online Metabolismo dos Carboidratos, como ter mais segurança na prescrição, tá certo? Nesse curso eu trago
todo o meu conhecimento em relação à bioquímica e metabolismo dos carboidratos. Né? A gente vai desde o alimento, da digestão, absorção, até a oxidação, conversão de ribose, metabolismo da frutose, metabolismo da galactose. É um curso bem completo. São 15 aulas, mais de 7 horas de conteúdo gravado em vídeo, apostila em PDF, mapa mental, artigos científicos, né? É um curso bem completo. Certificado de participação com carga horária total de 8 horas. É tudo sobre o metabolismo corporal dos carboidratos. E de uma forma descomplicada e voltada para a nutrição. Quem me conhece, quem já acompanha meu trabalho, sabe que o meu foco como professor é passar a bioquímica de forma mais simples e descomplicada para que esse conhecimento, né, chegue ao maior número de pessoas. Esse é o meu objetivo. Fazer com que aquele mito que envolve a bioquímica, né, para fazer com que esse mito seja perdido e mais pessoas de fato aprendam esse conteúdo, que ele é essencial, é a base do conhecimento da nutrição, tá certo? Como é que vai funcionar o curso? Professor, eu quero garantir minha matrícula, como é que vai funcionar? Você vai se matricular, você vai receber um login e a senha no seu e-mail e você vai poder acessar a área de membros onde estão as aulas, né, através desse login e dessa senha. Você vai poder assistir essas aulas em qualquer lugar com a internet, qualquer lugar do planeta com conexão à internet. Você pode acessar a área de membros, colocar o seu login e a senha e assistir às aulas. Professor, eu vou ter acesso a essas aulas por quanto tempo? 2 anos. Se você garantir a sua matrícula hoje, você vai ter 2 anos para assistir, reassistir. É claro que você pode sentar e assistir o curso todo em uma semana. Né? Por que uma semana? Porque a gente libera todas as aulas, assim que você se matricula, você tem acesso a todas as aulas, mas depois de uma semana, o questionário, né, o exercício de fixação é liberado, são 10 questões sobre o tema, você responde essas 10 questões, depois dessas 10 questões você recebe o seu certificado. Então você pode fazer o curso em uma semana, mas o curso vai ficar lá disponível para você por 2 anos. Se durante esse período, vou revisar lá o metabolismo da frutose, o metabolismo da glicose, você pode acessar e rever a aula mais uma vez. O professor lançou uma atualização no curso, então durante esse período de 2 anos você vai ter acesso também às atualizações que forem acontecendo. Eu sempre atualizo o conteúdo dos meus cursos. Então eu tenho certeza que durante esse período alguma atualização, algum material novo vai ser disponibilizado. Vocês terão acesso também. E como eu falei, ao final do curso você recebe um certificado de participação com carga horária total de 8 horas. Certo? Aqui a gente tem as aulas. Por exemplo, a aula 1, né, a aula 0, a aula inicial, é justamente esse conteúdo aqui. Essa aula aqui que eu dei para vocês, né, é a aula 1 do curso, onde a gente tem uma visão geral. Depois dessa visão geral, a gente entra em conteúdo por conteúdo. A gente tem uma aula para falar sobre o que são os carboidratos, né, são moléculas orgânicas essenciais. A gente fala todo e a função do nosso organismo. A gente vai destrinchar a digestão e absorção dos carboidratos, como é que funciona a ação das amilases, das sacaridases, né? Depois a gente fala sobre o conceito de índice carga glicêmica. Muita gente não sabe isso, né? Eu explico o que é índice, como ele foi criado, qual a sua real aplicabilidade na prática. A gente fala sobre a absorção celular da glicose, sobre os glúteos, né? Sobre a ação da insulina, a síntese de glicogênio, a glicogênese, o custo que ela tem, em qual contexto ela está acontecendo e a importância que o glicogênio tem. A gente fala sobre a degradação do glicogênio, né? A glicogenólise, em qual contexto isso acontece, qual a importância. Sobre a glicólise, que é a via central do metabolismo de carbono no nosso organismo, é a via que tem mais fluxo de carbono em nosso corpo. Sobre a gliconeogênese, né? Como é que o nosso corpo produz e por que o nosso corpo produz glicose a partir de aminoácidos, por exemplo. A gente fala sobre a via das pentoses fosfato, como é que ela ocorre e em qual contexto. Por exemplo, toda vez que o seu corpo vai produzir gordura a partir de um carboidrato, na verdade, toda vez que ele vai sintetizar gordura, criar ácidos graxos, ele faz isso, ele precisa de um intermediário dessa via, que é o NADPH, que basicamente carrega a energia da glicose. A gente fala sobre isso, certo? A gente fala sobre o metabolismo da galactose. Ninguém nunca ouviu, pelo menos eu nunca vi na faculdade, ou em cursos, ou em aulas na internet, alguém abordar isso. Eu explico para você como é que o corpo metaboliza a galactose, que é um carboidrato presente nos lácteos, certo? A gente fala sobre a frutose, tem uma aula muito bacana sobre a frutose. Aí na frutose a gente fala sobre o metabolismo, em quais situações ela pode ser perigosa, né? Qual a quantidade que ela é perigosa. A gente aborda as questões do suco
e dos sucos de fruta. A gente traz na literatura o que a ciência diz sobre a ingestão de suco de fruta e sobre a frutose, quando é que ela faz mal, né? Quando é que ela pode ser utilizada, enfim. A gente aborda o controle hormonal do metabolismo da glicose, quais os hormônios que controlam a homeostase glicêmica, a homeostase de carboidrato. A gente fala sobre, essa aula 14 é sensacional, a gente fala sobre a bioquímica das dietas que manipulam os carboidratos. O que acontece no corpo quando você faz uma restrição de carbo, low carb, né? O que acontece quando você faz uma estratégia de ciclo de carboidrato? A gente entra no ciclo de carboidrato, fala sobre train low, que é treinar com pouco glicogênio, que é sleep low, é comer pouco carboidrato, dormir e acordar no outro dia treinar, né? O ciclo em si, que envolve manipulação de ingestão de carboidrato de um dia para o outro. Você já ouviu falar de ciclo de carboidrato, não foi? A gente aborda nessa aula. E na aula 15 a gente fala sobre um caso clínico, né? O raciocínio clínico que a gente deve utilizar para prescrever carboidratos na dieta do nosso paciente, certo? Gente, esse curso é muito completo em relação ao metabolismo corporal dos carboidratos, certo? É muito conhecimento passado de forma simples, descomplicada e voltada para a nutrição, certo? O valor do investimento, gente, é ridiculamente baixo. Todo o conteúdo, todo o material, né, você pode ter acesso por apenas 12 vezes de R$19,09 ou R$197 à vista. E, sinceramente, eu não sei por quanto tempo o valor ainda vai continuar sendo esse. Esse valor pode aumentar a qualquer momento, mas por enquanto o valor está bem baixo. É ridiculamente baixo. R$197 por todo o conhecimento que você vai adquirir nesse curso, né? Eu praticamente estou dando um curso de graça. Que para construir todo esse curso, elaborar todas essas aulas, né? Estudar sobre todo esse assunto, imagine o quanto de tempo que eu precisei, né? O quanto da minha experiência prática eu estou trazendo, e isso vocês não podem comprar, né? É claro que vocês podem comprar o meu ensinamento, né? Por um valor ridiculamente baixo, certo? E ainda, eu tenho um curso de bioquímica e fisiologia completo, com mais de 18 módulos, mais de 60 horas de curso, que eu abro turmas 3 a 4 vezes no ano, e sempre que eu abrir uma turma, vocês terão prioridade e terão desconto especial. Se você falar, professor, eu quero aprender a bioquímica da nutrição com o senhor, né? Lá nesse curso a gente fala sobre carboidrato, proteína, lipídio, fibras, vitaminas, minerais, sobre aminoácidos, sobre a fisiologia do trato gastrointestinal, fisiologia endócrina, né? Fisiologia do sistema imunológico. É um curso bem completo, eu reúne todo o meu conhecimento em bioquímica e fisiologia. E vocês terão prioridade e um desconto especial, tá certo? Esse curso Metabolismo dos Carboidratos conta com a garantia incondicional de 7 dias. Se você garantir a sua vaga hoje, assistir as aulas do curso e falar, olha, não gostei, é só você solicitar o reembolso que a gente devolve 100% do valor investido sem questionar nada. Não quero saber, né? É um direito seu, você assistiu, não gostou, você pode ter o valor reembolsado, tá certo? Então, esse é um direito seu, então isso pode acontecer, então é risco zero. Você se matricula, assiste, gostou, continua, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Até agora, a gente já tem até o momento, a gente tem mais de 250 alunos, zero reembolso em relação a esse curso. Então, a gente nunca teve essa solicitação, mas caso você queira, fique tranquilo que 100% do seu valor investido será devolvido. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer, né, depois que você se inscrever no curso, certo? Você pode garantir a sua vaga clicando nesse link, acessando esse link, que é metabolismodoscarboidratos.com.br. Você vai cair no curso. Ou aqui abaixo tem um botão também que você pode garantir a sua matrícula, certo? Não perde tempo, porque, como eu falei para vocês, eu não sei até quando esse curso vai continuar nesse valor. Então aproveitem quando ainda está nesse valor ridiculamente baixo. Se inscreve, né? Você vai aprender tudo sobre o metabolismo corporal dos carboidratos, ter acesso ao curso e às atualizações por 2 anos. Tem muita apostila, muito material PDF, tem certificado de participação com carga horária de 8 horas, então não perde tempo. Mas, né, para melhorar ainda mais, além de todo o conteúdo do curso, tem 3 aulas extras, bônus, né, que eu entrego para vocês gratuitamente como bônus. Além de todo o conteúdo do curso, tem 3 aulas onde a gente fala sobre contagem de carboidratos no diabetes tipo 1, né? Eu ensino o que é o método de contagem e como utilizar ele na prática clínica. Tem uma aula 2, a gente fala sobre carboidratos, resistência à insulina e obesidade.
Eu ensino para você qual a relação que o carboidrato tem com a resistência à insulina, com a obesidade e como manipular a ingestão de carboidrato nesse paciente insulino resistente e obeso. E tem uma aula 13 que a gente fala sobre prescrição de carboidratos no esporte de alto rendimento. Eu explico para você a importância e como prescrever carboidratos para o atleta, como estruturar a refeição pré-treino, como estruturar o protocolo de ingestão de carboidrato intratreino e como pensar na refeição pós-treino. Tudo isso visando garantir uma oferta adequada de carboidrato para o atleta pensando no máximo de performance. Então, esses bônus aí são sensacionais. O conteúdo que a gente aborda nesse bônus, né, que vai complementar o estudo do metabolismo do carboidrato, é sensacional. Então, só esses bônus aí já valem o valor do curso, certo? Então, não perde tempo, clica no link, garante a sua vaga e vem aprender metabolismo corporal dos carboidratos. Te espero lá. Não perde tempo. Clica no link e garante a sua vaga. Um abraço.